Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora a um novo módulo que envolve medicação intracanal e medicação sistêmica, para que a gente possa entender um pouquinho qual a utilização, né, o que utilizar e quando utilizar esses medicamentos, seja dentro do canal radicular ou seja através de uma via sistêmica, né, para que a gente possa otimizar essa nossa situação e algumas situações endodônticas que têm esse tipo de exigência. E para a gente falar inicialmente de medicação intracanal, eu sempre acho que é interessante a gente fazer esse processo inverso, né? A gente entender quando nós vamos aplicar uma medicação intracanal e quais, partindo do princípio de identificar o objetivo maior do tratamento endodôntico, né? E o objetivo maior, evidentemente, que é um processo de reparação, né? Tanto se a gente perceber nessas situações o que é a reparação tecidual, é um processo, então, lembre-se, nós estamos fazendo o processo inverso. Então, a reparação tecidual é um processo complexo que envolve a migração e proliferação de células, a fixação de uma matriz extracelular, a geração de novos vasos sanguíneos, remodelar o colágeno para formar uma cicatriz. Então, tudo isso é muito importante, né? A gente, através dessas observações aí do Kester, né? Nessa enciclopédia de toxicologia, nós podemos entender que todo esse processo ele é embasado, evidentemente, para gente que é endodontista, né, num processo de reparar ou curar, ou seja, cicatrizar o remanescente pulpar, se a gente deixa ali um remanescente, ou principalmente pensando no que vai acontecer com as estruturas do periápice, essas podem até se regenerar, né? Então você tem formação de novos vasos, você tem, principalmente nos casos que você perde tecido ósseo, você tem uma recuperação desses tecidos, evidentemente que então se o objetivo final nosso é esse, eu preciso, vou voltando nesse processo e falar assim, bom, o que vai favorecer esse meu processo? Né? Então, alguns fatores que condicionam o sucesso nosso da terapia endodôntica, eles estão tem como base principalmente a identificação da condição patológica desse dente, né? Se ele está com uma polpa ainda viva, se ele está com uma polpa necrosada e que tipo de alteração ele tem, se tem lesão, não tem lesão. A idade do paciente é um fator interferente também. Evidentemente que existe uma fase em que o nosso metabolismo ele é mais ativo, né? Então isso também favorece a recuperação, né, de todo esse processo. E também as condições anatômicas que nós vamos enfrentar e o domínio da técnica. Isso, evidentemente, dentre todos esses aspectos, é aquele que eu preciso e posso desenvolver de uma maneira até mais simples, né, do que a identificação de todos os outros processos. Então, evidentemente, depende da condição que a gente tem patológica, a idade do paciente, que tem interferência na própria formação do dente, né, se ele está ainda em fase de risogênese completada ou ainda incompleta, e vamos ter que dominar toda a técnica ortodôntica quando a gente tiver algumas condições anatômicas de difícil alcance. Então, e a somatória desses fatores também vai fazer com que o nosso sucesso fique condicionado a mais fatores ainda, evidentemente, né? E além disso, né, se a gente entender que as condições patológicas, né, que a gente já falou, principalmente no caso que você tem uma inflamação, né, você tem alterações que são fisiológicas, vasculares, imunológicas, nós vamos discutir ainda alguma coisa nesse sentido. E a própria técnica endodôntica, em que a gente utiliza substâncias que de alguma maneira agridem, né, sempre vai ter uma agressão, só que ela é controlada. É isso que tem um favorecimento de você utilizar, de repente, um hipoclorito em concentração maior ou menor, sempre vai ter um processo inflamatório se iniciando. É que, evidentemente, se você tiver uma concentração menor, você vai ter uma facilidade nessa
moderação, modulação do processo inflamatório. Então as substâncias químicas agridem, a própria agressão mecânica do instrumento, mas eu não ultrapasso o instrumento, mas às vezes a gente nem precisa ultrapassar, só o movimento que a gente faz dentro do canal, esse movimento de êmbolo, de seringa, também pode gerar uma levada dessas substâncias mais à região periapical e também levar a raspas de dentina que possam estar contaminadas também para essa região. Então você tem uma agressão química, uma agressão mecânica, física, né, de todo esse processo, e eu tenho que controlar tudo isso, porque sem o controle do processo inflamatório, eu não vou ter a reparação, que é o meu objetivo final. Se essa inflamação se descontrolar, o processo de cura fica comprometido sem dúvida nenhuma. E é em todo esse campo, né, que a gente está trabalhando, é que a gente insere a necessidade ou não da utilização de uma medicação intracanal. Que eu diria para vocês que há 20 anos ou 15 anos era obrigatório em todos os casos a gente utilizar. E aí até o processo de fazer utilização de um tratamento em uma única sessão, né, que foi favorecido nos últimos anos, começou a ser mais estudado, e todo esse processo também fez com que a gente percebesse a real necessidade de se utilizar um medicamento dentro do canal radicular em algumas situações. Dentro do processo histórico, isso é importante a gente falar um pouquinho de história, né, da medicação intracanal, porque a gente vai perceber que, sei lá, 2 séculos, 3 séculos atrás, tudo isso, a endodontia, ela era realizada de uma forma empírica, né? Então você aí até não se utilizava a medicação, ou se utilizava alguma coisa com efeito medicamentoso, principalmente alguma coisa de fitoterápico, ou senão como você ainda não tinha nenhum antisséptico, anti-inflamatório, evidentemente, você utilizava coisas que principalmente trabalhavam em cima do processo de diminuição da dor. Era essa a preocupação inicial. Quando entra a fase, essas fases também elas têm vários nomes, né? A fase germicida, olha que interessante. A gente já começa a ter, no final, né, do século XIX, a utilização de paramonoclorofenol, que é uma coisa que ainda é utilizada hoje em dia. Olha que importante isso. E quando entra nessa fase germicida, é a hora que entram os antissépticos, antimicrobianos, de alguma maneira, não antibióticos ainda. O antibiótico dentro da endodontia só vai ser utilizado mesmo, só foi utilizado a partir da década de 40 do século passado, né? 1940, 44, em que começou a utilizar antibiótico dentro do canal radicular. E mesmo nessa fase, né, que nessa fase anterior, que é essa germicida, você tinha assim a utilização de algumas substâncias que tinham potencial germicida, né, sem conhecimento exato de qual era o alcance de tudo isso. Então principalmente os componentes fenólicos que você vai encontrar surgindo a partir desse momento, que era utilizado dentro do canal radicular, e basicamente eles tinham uma ação de fixação de tecido, e poderia ter um reflexo disso de diminuição desse processo de dor. E quando entra nessa fase biológica, né, que a gente já começou, e aí você perceba que a gente ficou cerca de 40 anos, 40, 50 anos aí sem nenhum medicamento. Você tem até o hidroxicálcio com algumas citações em 1930, né, surgindo também geralmente como um material forrador, né, como medicação intracanal, tinha algumas inserções, mas isso retorna, né, praticamente na década de 70, 80, em algumas universidades, utilizando o hidroxicálcio. Nessa fase biológica, eu estava falando para vocês, 1940, final dessa década de 40 é que surgiu o anti-inflamatório. Então, até então, só havia uma preocupação com eliminar a dor ou eliminar a contaminação, mas a inflamação em si, você não tinha nada, ou não se conhecia o efeito secundário de alguns desses medicamentos com potencial anti-inflamatório.
E aí sim, na década de 50 já começou a se associar antibióticos com corticosteroides. No final da década de 60 para a década de 70, uma evolução muito nesse processo com uma escola europeia. E aí se dividiu muito, né? Na década de 70 para a década de 80, uma escola americana que usava muito hidroxicálcio e uma escola europeia em que você tinha a utilização de antibiótico e ou, né, separadamente, a utilização de corticosteroide para os casos de polpa viva. Pensando nesse aspecto, fala assim, poxa, por que teve essa divisão? Vamos entender para que eu preciso medicar esse canal. Então, se eu sei que em todos os casos eu vou ter uma inflamação do caso e eu vou ter um controle tenho que fazer um controle dessa reação inflamatória, já que eu vou ter inflamação em todos os casos, eu preciso que principalmente haja uma ação desse processo inflamatório, né, no seu início, naquele período agudo, que é estabelecido ali, se não for controlado, né, depois de 2 a 3 dias de que houve o agente agressor estimulando todo esse processo. Então, precisa ser feita uma mobilização desse processo de defesa e assegurar a reparação, que é o nosso objetivo final. Se a gente perceber, tudo aquilo que está sendo agredido dentro do processo endodôntico, seja por condição patológica ou mesmo pela ação do próprio tratamento, você vai ter uma série de considerações a serem observadas, principalmente na inflamação do tecido conjuntivo em nível apical. Então você tem toda uma estimulação física, química, bacteriana, imunológica também, que é estimulada e é liberada cada vez mais, que vai fazer com que toda a região fique estabelecida dentro de um pH um pouco mais ácido, com liberação de mediadores químicos, vasodilatação, o que faz surgir todo esse processo inflamatório. Essa vasodilatação, do ponto de vista, pensando no endodonto já em si, vai aumentando a permeabilidade capilar, ou seja, vai extravasando esse líquido para o próprio conteúdo pulpar. Então você vai tendo uma espécie de edema, né? Esse edema vai fazendo com que o fluxo sanguíneo extravase também para todo o conteúdo pulpar. Isso vai também cada vez mais não só descontrolar o processo inflamatório, causar uma congestão vascular que impede a chegada de sangue, a saída de sangue, então esse processo circulatório fica comprometido e evidentemente há uma compressão da terminação nervosa que você tem a necessidade de fazer o tratamento endodôntico. Então todo esse processo, não só nos casos de polpa viva, como nos casos de polpa morta também acaba acontecendo. Você tem a inflamação também nos casos de polpa morta, originada pela própria decomposição do tecido pulpar, a presença do micro-organismo ou, né, dos seus conteúdos liberados, que faz com que você tenha um processo inflamatório instalado. Então, independente se é polpa viva ou polpa viva sim, é só um processo inflamatório instalado. Polpa morta não, você tem processo, poderíamos falar, inflamatório e microbiano instalado. Tudo isso faz com que haja, em função de todo esse processo que está descrito aqui nesse slide, que haja um descontrole da reação inflamatória, e isso se traduz no processo de dor, perda de função no local que está inflamado, e quanto antes eu conseguir controlar todo esse processo, evidentemente que eu vou ter uma facilidade, né, nessa minha ação do processo. Então vamos entender esse processo. Se eu falei para vocês que em polpa viva eu tenho apenas um processo inflamatório, eu vou lá, vou abrir meu dente, né, vou fazer a pulpectomia, vou liberar esse conteúdo que estava ali congestionado, então não deixa de ser uma espécie bem, entre aspas, de drenagem de todo esse processo. Só que eu corto um tecido pulpar, independente do nível que eu vou fazer esse corte da polpa, a minha pulpectomia. Por isso que ainda acho que uma das opções nos casos de polpa viva e que você vai terminar na mesma sessão ou vai fazer em 2 sessões ou mais, que seja deixado um corticosteroide. A gente já vai ver essas condições a partir de agora. Então, e dentre esses anti-inflamatórios, evidentemente que aquele que a gente consegue controlar em função
da concentração, na veiculação dele, são os corticosteroides. Evidentemente, o corticosteroide ele tem, dentro desse controle, um efeito anti-inflamatório moderado, que ele vai diminuir a dilatação capilar, ou seja, vai controlar a dilatação do vaso, bloqueia a ação da histamina, que é um dos mediadores liberados, aumenta a resistência do vaso, né? Então ele controla mais esse processo antes de que haja o extravasamento de todo esse líquido pro meio, nosso endodonto todo, né? Ali o conteúdo de canal radicular e câmara pulpar. Aumenta a resistência também da membrana lisossômica, o que vai impedir o extravasamento de enzimas proteolíticas, que também podem estimular um pouco a liberação desses mediadores químicos. Então, inibindo toda essa síntese, né, dessas enzimas que liberam o ácido, são liberadoras do ácido araquidônico, evidentemente que você vai ter um controle na liberação de prostaglandinas dentro desse processo. Tem toda uma situação aqui, mas para não deixar esse processo nosso chato aqui, o que é importante de tudo isso que está escrito, além da ação local desse anti-inflamatório, ou seja, ele tem uma ação local se eu administrar anti-inflamatório para esse paciente, e aqui já vai uma dica que nós andamos discutindo muito ultimamente, nos casos em que você tem principalmente pulpites sintomáticas, que se faça uma medicação prévia com anti-inflamatório, né, para que ele comece via circulatória, né, a atingir todas essas condições que a gente espera dele. Nós não esperamos também que uma medicação intracanal com um anti-inflamatório, talvez ele tenha mais uma ação local sobre um tecido em que ele está em posição num primeiro momento. Claro que isso vai ser absorvido pelo tecido e tem um efeito um pouco em profundidade um pouco maior, mas a gente tem que já pensar em medicação sistêmica aqui também. Então, é uma condição muito boa que a gente administre anti-inflamatório cerca de 1 hora antes de fazer o procedimento de acesso de um dente polpa viva que está com uma pulpite sintomática. Então, esse é um processo bastante interessante. Ainda há dúvidas com relação aos casos de periodontite sintomáticas, ou mesmo em casos de abscessos agudos. Em casos de abscessos agudos, a gente pensa muito numa medicação sistêmica, talvez enzimática, né? Mas é uma coisa para ser discutida um pouco mais adiante. Mas já se sabe que precisa medicar antes, se for essa a necessidade, ou na hora, se você tiver essa medicação no consultório e o paciente não tiver feito uso dela. Então, existe uma série de processos que vão acontecendo, mas eu preciso entender também que medicação anti-inflamatória eu preciso utilizar. Eu tenho que lembrar sempre o seguinte: eu preciso do processo inflamatório moderado, controlado, para que eu possa ter o processo reparador, né, iniciado. Senão, se eu eliminar a reação inflamatória como um todo, evidentemente que todo esse processo reparador também vai ficar comprometido. Então eu tenho que conhecer, como a gente vê, né, vários tipos de corticosteroides, que eles têm uma composição química diferente e principalmente o potencial anti-inflamatório diferente. Interessa muito para a gente que a gente tenha um efeito anti-inflamatório moderado, controlado. Principalmente porque isso é dado até por corticosteroides como a prednisolona, a hidrocortisona, porque elas, como não tem um efeito anti-inflamatório potente como a fluorcortisona, ela não vai ter também efeitos sistêmicos gerais. Eu acredito até que dentro do canal radicular talvez a gente não tenha que se preocupar tanto com esse potencial anti-inflamatório, mas sendo um pouco precavido, façamos assim também, né? Existe esse quadro, né, que foi colocado por uma faculdade de medicina, tentando a gente ver a equivalência que a gente tem entre o princípio ativo, né, e até com a vida média. Então a gente percebe aí que tem, por exemplo, a beta-metasona, ela tem um potencial muito alto, então a gente tem que usar uma concentração menor quando a gente for aplicar, principalmente dentro do canal radicular. Se a gente fizesse um quadro do que é mais utilizado, por exemplo, o atosporin e algumas outras coisas relativas, seria uma hidrocortisona com potencial baixo.
né? Já a prednisolona, que tinha no antigo Rifocorte, mas tem algumas medicações intracanais, tem um potencial 4 vezes maior que o Tosporin. Já a dexametasona tem um potencial 25 vezes maior que o Tosporin. Que a gente tem medicações como o NDP, que é chamado também de NILDP, né? Uma nova medicação com dexametasona e paramono. Às vezes choca um pouquinho esse trabalho do professor Bombana, de 1974, então já tem mais de 45 anos. Vocês percebem que e antigamente se fazia muito trabalho nesse sentido, porque o conjuntivo do olho do coelho é muito semelhante ao nosso tecido conjuntivo periapical. E os testes eram feitos, infelizmente, assim. E se observava, mesmo você à esquerda, você aplicando após a utilização de hipoclorito, mesmo com endo-PTC, essa aplicação, quando você gotejava uma medicação à base de corticosteroide, você tinha uma recuperação rápida, né, desse processo inflamatório. À direita nossa, né, minha, que vocês também estão olhando, você não utilizando uma medicação com corticosteroide, você tem uma grande agressão ao tecido, né, no tecido conjuntivo. Então vamos ver assim do ponto de vista prático o que a gente pode utilizar. Medicação intracanal nos casos de polpa viva. Eu penso, seja um canal instrumentado ou parcialmente instrumentado, você só fez uma polpotomia, né, ou removeu parte do processo da polpa radicular. Mas pensem sempre assim, se for possível, nos casos de urgência, né, removam tudo. Se der para instrumentar, pelo menos até um instrumento 25, ótimo. Você vai ter a certeza que você não deixou nada, nem empurrou nada, nem, né, condensou ali resto pulpar, que pode ainda continuar a gerar dor e um sangramento também que não cessa. Então, pensem bem nesse sentido. Nos casos de polpa viva, então, eu ainda sou favorável à utilização de um corticosteroide. Pode ser esses corticosteroides, né, que a gente tem principalmente para situações de otite, né? Então você tem o Otomixin, você tem Maxtrol, Terracorteu, Atospod, todos esses, alguns deles têm até antibiótico junto, outros, né, um antimicrobiano associado, pouco importa, até porque a ação local para a gente, né, desses medicamentos, ela é um controle inicial para que o processo inflamatório, de repente você, no corte que você fez da polpa, ou aquele tecido periapical que ficou, pode ter ficado um pouco comprometido em função do que a gente utilizou, não se descontrola essa reação inflamatória. Então tem um controle inicial dessa reação inflamatória. Mesmo, até a gente vê isso muito na Europa, né, muita gente usa pastas como a própria pasta Ledermix ou a Odontopaste, que também pode ser utilizada às vezes até como medicação temporária, né? Interessante isso, até para pediatria também em algumas situações. Perdão. E evidentemente que a ação local desses medicamentos, mesmo dessa pasta como a Ledermix, é uma ação local que principalmente o anti-inflamatório, ele vai ter uma ação no processo inicial da inflamação. Então você tem aí entre as primeiras horas, primeiro dia, um controle disso, evidentemente que você não vai ter nada depois, né? Esse trabalho também mostra alguma coisa nesse sentido, né? Dores quando você usou ou não usou uma medicação à base de Ledermix, sabendo que quando você usa o anti-inflamatório, você vai tendo uma diminuição mais rápida do processo de dor pós-operatório, né? Até em algumas situações com um efeito, entre aspas, analgésico, né, nas primeiras horas. Isso é importante, isso é bem interessante para a gente identificar dentro da ciência. Uma outra possibilidade que é utilizada muito na Universidade de São Paulo e algumas outras universidades, principalmente em São Paulo, é a dexametasona. Posso comprar o Decadron, por exemplo, colocar num tubete anestésico, gotejado? Não, pode. Só saiba que o Decadron em si ele tem um potencial anti-inflamatório um pouco alto.
Então, talvez não seja necessário você utilizar isso, né? Mas, em algumas situações, por exemplo, já que a gente está falando de dexametasona, de perisementites, né, as antigas perisementites, ou hoje chamadas de periodontites apicais, principalmente aquelas que você que não consegue controlar, inclusive você pode administrar um pouco, né, quanto é um pouco? Meio centímetro cúbico, alguma coisa nesse sentido, na região apical. Não como se tivesse dando uma anestesia, mas a gente identificar bem, né, com relação ao comprimento, com relação ao ápice, e fazer uma aplicação de dexametasona em situações extremas, bem pontuais. O NDP, como a gente está mostrando aqui, na verdade ele tem uma concentração, né, aí, ó, de 0,32 gramas dentro desse processo todo, e tem associado a ele 2 gramas de paramonoclorofenol. Então ele tem uma ação antisséptica, antimicrobiana, né, para alguns micro-organismos, e também se falar, mas polpa viva não está contaminado, né? Então o sentido seria mais preventivo, havendo alguma infiltração no teu selamento entre as sessões, ele pode ter um efeito interessante. Se bem que nesses casos o ideal mesmo é você reinstrumentar e medicar. Aí sim, se você desconfia de uma contaminação, vamos medicar com hidroxicálcico, como a gente vai ver depois. Utilizar a dexametasona na forma do NDP pode ser interessante, inclusive nas situações de sessão única, que a gente faz, poxa, mas eu vou fazer uma vez, polpa viva, né? É só tirar a polpa, não está sangrando mais, né? Prepara o canal, está tudo bem, né? Seco, não tem exudato nenhum, posso obturar. Para você prevenir um pouquinho que haja um descontrole desse processo inflamatório, eu sugeriria o seguinte: sessão única, polpa viva, não faça nos casos que você tem pulpite aguda, sintomática, aquela pulpite sintomática irreversível, bem característica, que o paciente vem com muita dor, porque você pode ter um descontrole dessa circulação colateral ainda dentro no primeiro momento. Não precisa obturar nesse dia, né? Então, o que eu vou fazer nessa condição? Aí sim, posso usar uma medicação à base de dexametasona, né, como o NDP. Ou usa um autosporin, ou o próprio Decadron, não tem problema nenhum. Se é um caso que tudo bem, não é esse caso, é polpa viva, mas não é caso irreversível, sintomático. É um caso que o paciente não tinha tanta dor, a gente consegue fazer em sessão única sem problema nenhum. Mesmo assim, prepare e irriga bem o canal radicular, seca bem esse canal, preenche com um corticosteroide, e enquanto você faz a prova do cone, já é o suficiente para esse corticosteroide ter a sua ação. Olha que interessante. Então deixa lá, aproveita, estou provando o cone, está tudo direitinho, isso dá, sei lá, 5 minutos, vou radiografar, né? 5 minutos, deixa ele ali. Tiro o meu cone, né? Limpo ele numa gaze com hipoclorito, deixo ele lá. 1 minuto na gaze com hipoclorito já é interessante para o processo de descontaminação, que a gente deve ter feito antes, e agora a gente pode fazer depois também, que eu usei dentro do canal. E aí irriga com soro. Tem se falado hoje muito de se irrigar com soro gelado. Esse processo de vasoconstrição promovido pelo soro gelado também pode diminuir essa reação inicial de inflamação. Irriga com soro gelado, seca bem e obtura, sem problema nenhum, né? Essa questão do corticosteroide eu já uso há muito tempo e sempre foi muito interessante. Eu posso confiar a vocês que não tive processos de dor com polpa viva, mesmo fazendo em sessão única, com esse tipo de ação, ainda não usando soro gelado, isso é uma coisa mais recente. Não tive nenhum tipo de reação, além daquela esperada, um desconforto que fica ali algumas horas depois, e a enorme maioria dos pacientes, falaria mais de 95%, nem precisa tomar nenhum tipo de analgésico nem nada. Já para os casos de polpa necrosada, aí sim, você tem, além do processo inflamatório, uma contaminação. Então eu tenho que pensar em duas coisas. Até voltando um pouquinho antes desse processo, poxa, mas você falou de corticosteroides,
Eu não poderia usar hidroxicálcio como medicação anticanal? Até pode. Depois eu vou mostrar para vocês que ele tem um efeito, até como ele é secativo, né, não deixa de ser higroscópico. Se você tiver um início de uma reação inflamatória, todo esse exudato pode ser diminuído, né, se você utilizar um hidroxicálcio, mas depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né. Eu ainda prefiro usar um corticosteroide, mas quer usar hidroxicálcio, pode usar também. Sempre a gente fala aqui é aquilo que a gente acredita e que tem ciência mostrando que tem um potencial maior de tudo isso. No caso de polpa necrosada, aí a gente tem várias situações, inclusive nas situações de retratamento, em que eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho micro-organismos e um material contaminado, né, eu tenho produto liquefeito ali de toda essa contaminação, esses produtos dessa ação bacteriana bem ali instaladas. Então importa muito a gente fazer um bom preparo do canal, né? Um bom preparo do canal. Então não é aquele rapidinho, não é aquele com acessinho que você não enxerga, não tem que ser feito um bom preparo do canal para você descontaminar todo esse processo, tá? Então, para que a gente evite, evidentemente, a persistência de algum micro-organismo. Por isso, até que os casos de polpa morta, polpa necrosada, perdão, em que você pensa em obturar na mesma sessão, isso deve ser feito em condições muito pontuais, né, em que você vai ter uma possibilidade enorme de ter descontaminado tudo, ou não ter dado condições, mesmo que tenha persistido algum micro-organismo, que ele persista e evolua, né, todo esse processo. Então eu tenho que controlar a reação inflamatória e tenho que controlar o micro-organismo que é resistente ao preparo do canal, que é ali que está a nossa grande dica. Então temos duas situações aqui, né? Então vamos ver as medicações que a gente pode utilizar nessas duas situações. E já antecipo um pouco, é uma coisa de mecânica, de física. Se você tem uma situação em que você não instrumentou todo o canal reticular, ou é uma situação de urgência de polpa necrosada, é óbvio que você não vai usar uma medicação que seja muito densa. Então, pensando um pouquinho, né, nesse processo, né? Então, ou você deixa essa medicação, por exemplo, hidroxicálcio mais fluido ali, nesses canais parcialmente instrumentados, ou foi feito só uma urgência, ou você deixa um antisséptico. Pode ser uma situação nesse sentido, né? Um antisséptico, um antimicrobiano. Dentre os antissépticos, muita gente ainda usa, né, tricresol formalina, principalmente nessas situações que eu falei para vocês de urgência, ou mesmo formocresol em algumas situações. Até em caso de polpa viva eu vejo gente usando formocresol. Qual que é o grande problema dessas medicações? É que elas têm formaldeído. O próprio tricresol formalina tem muito formaldeído. Então, não é para você irrigar o canal com isso, não é para você deixar dentro do canal. Não, na verdade você pode até deixar, né, de repente uma bolinha de algodão só umedecida, né, com esse medicamento, né, mas o efeito dele vai ser bem limitado. Então, se eu falaria para vocês que são medicamentos que a gente já viu, que eles estão ali na fase germicida, né, do começo do século passado, que tem sido deixado de lado. Alguns clínicos usam em situações muito pontuais, né, mas não como uma medicação de escolha para a maioria dos casos para a gente. Então ele tem boa ação sobre principalmente micro-organismos anaeróbios? Até tem, né? Alguns eles têm até essa capacidade de fixar o tecido vivo. Então muita gente deixava para casa, polpa viva, estava difícil de mexer, anestesiado, vai intrapulpar, então eu vou deixar ali com um formocresol, e como vai fixar um pouquinho o tecido, numa outra sessão favorece esse meu acesso, né, essa polpa. O que mais incomoda mesmo nessas situações é que se esquece desse potencial irritante, né, e altamente citotóxico que tem. Então são situações muito pontuais para serem utilizadas, não são as nossas medicações de escolha. Assim como o próprio iodoformio, né? O próprio iodoformio, infelizmente, é uma coisa do século retrasado.
as coisas do século retrasado. Você tem ainda algumas pastas como a de Valcoff, Maisto e Capurro, que também são grandes endodontistas do século passado, né? E se utilizava, eu já utilizei iodoforme em algumas situações, mas confesso para vocês que já faz mais de 20 anos. Assim, mas por que o iodoforme não é bom? Ele até é bem razoável. É bem razoável, principalmente essas pastas, né, que tem um pouquinho de hidroxicálcio, né, ela própria tem uma pasta de Holland também, que tem esse hidroxicálcio, tem algumas que misturam iodoforme nessa pasta Holland. Pensem bem, é um antisséptico, talvez, vamos dizer assim, é interessante, né, ele trabalha pela liberação do iodo, né, que vai tem um processo de controlar as secreções que tem em áreas infectadas, né? Mas se a gente vê trabalhos aí, 1945, 1978, que estimula a reparação tecidual, até porque os trabalhos mais recentes, diria da última década, nenhum deles é confiável a esse ponto de que faça a gente utilizar a iodoforme. E além de tudo isso, o hidroxicálcio é melhor que o iodoforme. Muito, muito, muito melhor, né? O paramono é melhor que o iodoforme para algumas situações, principalmente em casos de fungos. Então, para que eu vou usar iodoforme? Não faz sentido nenhum. E além disso, você tem a possibilidade de promover escurecimento dental. Tem paciente que é alérgico a iodo, né? Que pode desenvolver um processo de iodismo. Tem um relato, dois na literatura, falando de envenenamento, quando extravasou demais iodoforme em pacientes que eram alérgicos a iodo, né? Então, não tem por que usar iodoforme. Não faz sentido nenhum usar iodoforme ou nenhuma das pastas que contenham iodoforme. E muito menos associar iodoforme no cimento endodôntico para deixar ele mais radiopaco. Não, porque qual que é uma grande desvantagem do iodoforme? É que ele vai solubilizar rápido. Então, se você misturar ele no seu cimento endodôntico, o que vai acontecer? Vai solubilizar esse iodoforme. E esse seu cimento vai ficar com espaços vazios e não vai, evidentemente, selar esse canal radicular, adequadamente esse canal. Dentre os antissépticos, antimicrobianos também, aí a gente pode falar do paramono, clorofenol e do PRP. O paramono, ele é um composto fenólico ainda, ainda também é da fase de germicida, ainda, a gente já falou aqui, 1891, né? Ele tem um potencial cáustico, né? Tem um potencial tóxico também. E misturado, vamos dizer assim, com hidroxicálcio, até há uma intenção de que que ocorra uma potencialização da ação antimicrobiana, isso pode ser interessante. Já com cânfora, eu aprendi a usar paramono com cânfora, né? Mas isso é coisa de 35 anos atrás, né? Então, a cânfora teria a possibilidade, por ser um veículo oleoso, de neutralizar a ação irritante do paramono, ou paraclorofenol, ou paramonoclorofenol, né, como a gente diz. Não faz muito sentido hoje em dia. Né, não faz muito sentido hoje em dia. Talvez, né, a gente precisa pensar que se é para utilizar o paramono, usar em concentrações bem baixas. Ele tem dois antissépticos, é o fenol e o cloro, e evidentemente que você pode fazer associações para dar uma compatibilidade um pouco menor. Um dos medicamentos que a gente utiliza é o PRP, e só utiliza ele nas situações de polpa morta em que você não terminou de fazer o preparo, ou foi uma situação de urgência. Ele é uma boa opção, porque vamos dizer que ele é igual ao NDP, exceto que não tem dexametasona, mas ele tem o paramonoclorofenol e ele é veiculado num polietileno glicol, né, e a gente coloca o soro para deixar ele um pouco mais fluido. É uma opção interessante até para a gente entender, né, alguns trabalhos bastante interessantes que foram feitos até lá na Universidade de São Paulo,
verificando compatibilidade, né? Então, dentro das concentrações em que são propostos os medicamentos hoje em dia, você até tem uma compatibilidade bastante interessante, sem prejuízo nenhum, né? E olha que interessante, até tem esse trabalho aqui de 2006 da Elaine Fachin, lá do Rio Grande do Sul, colocando que quando você usa o paramono, clorofenol, talvez aquele que reduziu mais rápido o tamanho das lesões dentro desse trabalho que foi avaliado. E até a gente falou, poxa, mais que hidroxicálcio, mais que clorexidina, né? Por que acontece isso? Muito provavelmente eram lesões em que você tinha a presença de cândida, né? Em que o paramono tem uma ação maior, vamos dizer assim. Não sei se é maior que o hidroxicálcio, mas muito provavelmente é. Para a gente discutir um pouco mais adiante também. Dentre os antimicrobianos específicos também, então a gente tem a opção para os casos de polpa morta, não termina de fazer um preparo, opção nossa, paramono, mas numa concentração baixa, veiculado num veículo que seja hidrossolúvel, né, mesmo que seja um pouco mais viscoso, usando o PRP. Posso usar formocresol, cresatina, alguma coisa nesse sentido. Se for utilizar e sabendo que ele não vai ter efeito antimicrobiano, numa bolinha de algodão, né, naquele processo que ainda está esperando uma drenagem, uma bolinha de algodão bem umedecido na câmara pulpar e só. Como antimicrobiano, a gente falava da clorexidina, que também, principalmente nas décadas de 90, a partir dos anos 2000 até 2010 praticamente, foi bastante utilizada, bastante estudada, né? E a grande vantagem é a alta substantividade que ele tem. Então tem uma liberação gradual. Se você persistir né, com ela dentro do canal radicular e você quer isso, vai ter uma liberação bem interessante e é biologicamente compatível. Como medicação intracanal, eu acho bastante interessante a utilização da clorexidina em algumas situações, como substância química auxiliar, aí já não. Até porque você vai depender muito mais do arraste que a substância química vai fazer no seu movimento de irrigação para eliminar principalmente o material orgânico do que pela ação da clorexidina. Mas como medicação intracanal pode ser bastante interessante, né? E tem se falado muito, mas e quando usa clorexidina, você tem resto de hipoclorito dentro do canal, ou mesmo de EDTA, isso pode gerar precipitado. Se sabe mais propriamente hoje em dia que a grande maioria desses precipitados gerados são solúveis. Então, se você utiliza clorexidina, se você utilizou hipoclorito ou EDTA, uma ação é você irrigar com soro antes de colocar a clorexidina. A outra é depois irrigar bastante quando você vai tirar a clorexidina, né, antes do processo de obturação. A gente sabe que a eficácia contra fungo e levedura é baixa e é praticamente inativa contra esporos em temperatura ambiente, pode causar manchamento. Então, pensa bem antes de utilizar a clorexidina, mas ela pode ser utilizada numa situação bem interessante que a gente ainda vai ver. Nos casos de polpa necrosada, falando agora ainda dos antimicrobianos, vamos encontrar o hidroxicálcio, que é o nosso grande carro-chefe. Além da capacidade antimicrobiana, ele tem uma capacidade mineralizadora, então a ação dele e de outros materiais, produtos que têm cálcio na sua composição é muito interessante no caso de fechar uma perfuração, no caso de criar uma barreira para obturação em caso de isogênese incompleta e assim por diante. Então ele funciona muito pela liberação de cálcio, que tem essa capacidade mineralizadora, e os íons hidroxila, que vai alterar o pH ácido da região, não vai dar condições, melhor dizendo, para alguns micro-organismos sobreviverem, então ele vai ter esse tipo de ação antimicrobiana bastante definida. Então ele inverte esse pH do meio inflamado. Então talvez aí, nessa inversão do pH do meio inflamado, seja uma das possibilidades que você pode justificar a utilização em polpa viva. Então vamos pensar um pouquinho, também poderia ser utilizado em caso de polpa viva. Não sei com a efetividade tão grande de um corticosteroide, mas tudo bem, vamos falar assim, tudo bem.
Até porque o próprio cálcio liberado ele diminui a permeabilidade dos vasos, então diminuindo a permeabilidade, né, ele evita que haja extravasamento, também estimula colágeno, então dá para se utilizar de uma maneira bem legal. Agora, o que tem aí no mercado, né, para a gente usar como medicação intracanal? Olha como é que é interessante a gente pegar o Calen com paramono, né? Então você tem alterações aí com relação à concentração da medicação. Os Calen sozinho tem mais, né? Você tem o próprio, está falando 49, 48% esse SS White, o Ultracal já é 35%. Olha como é que é interessante. Mas a grande vantagem do Ultracal é a facilidade de aplicação, né? Sem dúvida nenhuma, que é também o nosso material de escolha. Vários trabalhos, principalmente esses de estrela, que ainda são também do século passado, né, 1998, a gente percebe que, de repente, com o que ele é associado, você vai tendo um pH diferente. Então, mesmo assim, ó, você vê o hidroxicálcio com paramono, o pH vai próximo de neutro. Será que interessa pra gente? Agora, quando mistura com água, com polietileno glicol, já vai lá em cima. Com anestésico a mesma coisa, já é acima de 12 o pH. Então favorece a liberação dos íons hidroxila sem dúvida nenhuma. Até quando a gente faz essa associação, seja com glicerina, que é mais denso, solução salina, soro fisiológico ou anestésico, a gente percebe que, né, essa liberação ela é, quanto mais fluido, uma liberação mais lenta, né? Ou seja, é veiculado somente a pasta nessa veiculação. E também a gente percebe aqui que sempre, por isso que eu prefiro usar um hidroxicálcio que eu misture com anestésico, que olha como é que ele vai ter uma liberação mais alta, ou senão, pela facilidade de uso, aplicabilidade, que a gente tenha a utilização, por exemplo, do Ultracal ou dos similares. Então, já falamos da capacidade mineralizadora, e depois podemos falar, quando a gente falar de risogênese incompleta, trauma e assim por diante. Muito interessante nas situações, né, inclusive nesses casos de diminuição de lesão periapical. E aqui a gente está falando, evidentemente, quando eu tenho casos de lesão, tenho casos de urgência de polpa necrosada, que se utilize em 2 sessões, tá? Por mais que você descontamine, prepare adequadamente, use hipoclorito a 8%, né, que descontrola todo o processo inflamatório, sem dúvida nenhuma, você não vai ter a certeza da descontaminação. Então, a gente fala que caso de polpa morta, exceto algumas situações muito pontuais, um retratamento, por exemplo, que não tem lesão, mas ele só está longe do limite, ou um caso que está fechado, né, e teve uma modificação devido a um trauma, ou seja, a contaminação que está lá dentro, os micro-organismos, eles são muito sensíveis ao tratamento em si, à utilização das substâncias químicas. Aí tudo bem, acho que até a gente poderia obter numa sessão só. Agora, aqueles casos abertos há muito tempo, aqueles casos tá mais de um mês aberto, né, tratou, já fez o tratamento, continua com lesão, com fístula, ou chega com edema, com fístula, drenando. Esses casos você tem micro-organismos diferentes. Só teu preparo do canal pode não ser suficiente, né, para você descontaminar tudo. Então deixa uma medicação intracanal ali, qual que é o problema? Nenhum. Então essas trocas, né, às vezes a gente fala pequenas trocas pode fazer uma grande diferença, né? Quando você precisa de uma ação mais prolongada dessa medicação, nesses casos que eu falei até agora, talvez, desde que você não tenha aquela fístula persistente, edemas consequentes do teu trabalho, uma dor que não cessa em caso de polpa necrosada, você vai precisar deixar mais tempo esse medicamento. E dependendo do veículo que você utilizar, se for veículo mais fluido, você vai ter que trocar antes. Veículo mais denso, vai ter que trocar depois. Mas se usar um veículo muito denso, que nem os oleosos, que também tem algumas pastas, muito provavelmente a liberação de uns hidroxila, que a gente às vezes quer naquele momento inicial, não vai acontecer. Vai demorar tanto para acontecer e num nível tão mais baixo que não compensa. Então fica ali com
com os veículos viscosos e os aquosos, né? Dependendo do quanto tempo você quer deixar aquilo lá e vai ter que trocar. O grande acontecido que a gente pode observar nessas situações é que se você deixar o hidroxicálcio, ele vai entrando em contato com o gás carbônico daquela região e, né, na tentativa de descontaminar todo aquele processo, evidentemente que você vai formando carbonato de cálcio, que é uma substância dura, né, que vai diminuir a ação antimicrobiana, evidentemente, pode ocluir túbulo dentinário. Por isso é interessante, quando a gente deixar hidroxicálcio dentro do canal e você vai fazer uma troca, na troca, reinstrumentar pelo menos com o último instrumento endodôntico, né, e irrigar muito bem esse canal radicular, né, porque a presença desse carbonato de cálcio tem uma interferência grande em todo esse processo de diminuição da sua ação, né? E quando que eu vou fazer essas trocas? A gente já começou a falar, depende do quadro clínico, se é agudo, se é crônico, né? Tem, nas duas situações, se é agudo, né, chegou com muita dor, de repente você pode colocar e dali 2 semanas obturar esse caso. Pense sempre nessa ação também de 2 semanas. Tem muito micro-organismo que às vezes demora para ser sensibilizado, demora mais de 1 semana. Também não adianta você colocar hidroxicálcio hoje e amanhã obturar. Não, dá 2 semanas. É a melhor coisa que você pode fazer, né? Depende da extensão da lesão, a gente precisa ter o conhecimento físico disso, né? Dependendo da substância que a gente utiliza, e o conhecimento de microbiologia endodôntica, sem dúvida nenhuma. Agora, para a gente finalizar todo esse processo, existem também as situações. Então, resumindo, quadros de polpa morta é hidroxicálcio, tá? Existem casos que são mais refratários ou sintomáticos, né? Às vezes pode ser refratário e sintomático, que são situações em que a gente, poxa, eu coloquei ali, ele veio numa condição ruim, já fez o tratamento ou não fez o tratamento. Então pode ser durante esse refratário, durante ou após o tratamento endodôntico. Pode vir com sintomatologia dolorosa, uma lesão grande, fístula que não fecha, edema que aparece toda hora, ou trata o canal, sempre quando eu vou secar vem aquele exudato persistente. São casos refratários, resistentes ao tratamento. E é diferente, eles normalmente não acontecem nos casos em que você tem a câmara pulpar mais fechada, que você tem praticamente anaeróbios estritos dentro do canal radicular, que são extremamente sensíveis ao procedimentos endodônticos. Eles vão acontecer principalmente nessas situações, ou quando você tem uma câmara pulpar aberta, que você tem mais a presença. A questão é microbiana, por isso você tem que deixar o hidroxicálcio lá dentro e ver como é que vai ser esse comportamento, né? E eu estou falando aí de micro-organismos como os streptococcus, enterococos, principalmente fecales, algumas cândidas, algumas enterobactérias. Pensar em todo esse processo, preciso identificar, fazer um diagnóstico do caso. Não é só prepara o canal, vou deixar hidroxicálcio por deixar. Não, eu preciso entender esse processo. Então aí vem esses casos refratários que a gente já vai dar um protocolo de tudo isso, em que pode ser utilizado nesses protocolos, além do hidroxicálcio, que ele é condição sine qua non para a gente utilizar sempre, um antibiótico. Você fala, pô, mas antibiótico dentro do canal, será que a ação local dele vai ter algum efeito? Não sei, vamos discutir aqui, né? Até porque os primeiros antibióticos, né, que surgiram dentro do canal radicular foi praticamente ao mesmo tempo em que surgiram os anti-inflamatórios. O Grossman identificava, né, essa pasta que é chamada PBSC, que tinha penicilina, bacitracina, streptomicina e caprilato de sódio, que em 1975 a FDA, né, lá nos Estados Unidos, baniu essa medicação, porque usar penicilina dentro do canal, até o efeito era muito diminuído, se houvesse, mas também poderia causar alguma sensibilização para alguns pacientes, né? Então, depois disso, 1975, eu estou falando até os anos 80, a gente ainda usava, se falava em usar antibiótico dentro do canal radicular, mas pouquíssimo se falava, né? Olha, vou usar para garantir a reparação, né? Para manter a desinfecção que foi conseguida durante o preparo. Aí tem um antibiótico, se chegar um micro-organismo lá vai encontrar um antibiótico. Eu duvido muito dessas considerações. A partir dos anos 90, 2000 e até então,
Na verdade, ainda eles podem, é considerado que eles podem ter uma ação sobre uma recontaminação de bactéria que tenha ficado dentro do túbulo dentinário, por isso a utilização deles como medicação intracanal, e principalmente em casos refratários, né, que tem e sobre micro-organismos anaeróbios, algumas pastas aí a gente pode associá-las ao hidroxicálcio. Uma dessas pastas que tem, mas você fala, mas tem ciência em cima disso? Pouco. Né? A gente pode pegar 5 trabalhos publicados com relação ao CFC e alguns até mais recentemente quando a gente fala de medicação para os casos de regeneração endodôntica, né, que retomou um pouquinho esse processo de utilizar antibióticos dentro do canal. Então você tem as pastas triantibióticas ou biantibióticas, ou aquelas como a gente faz, né, a gente tem usado para a regeneração essa pasta CFC também. A gente fala CFC modificada, que a gente aumenta a concentração dos antibióticos e diminui do hidroxicálcio. Mas a pasta CFC, que é vendida em algumas farmácias, pode ser manipulada também, ela contém cipro, né, ciprofloxacina, 25%, metronidazol, é o flagil, por isso o F, né, do CFC, e hidroxicálcio, né, que é o outro C, aí 50% de hidroxicálcio. Então você associa isso, a gente mesmo pode manipular, né, comprar esses medicamentos e tamizar ali, né, deixar ele bem na parte de pó e misturar isso com anestésico, colocar dentro do canal ou mandar manipular. Então a cipro tem alto espectro de ação sobre gram positivo e o metronidazol principalmente sobre bactéria anaeróbia, né, e também a anaeróbia estrita, evidentemente, gram negativos. E tem hidroxicálcio também porque ele aumenta o pH dessa pasta e sabe-se que raríssimas bactérias resistem a pH muito baixo ou acima de 10, né? E evidentemente quando a gente associa isso na pasta, alguns trabalhos já mostravam um pH elevado, acima de 12, e vai ter a mesma ação a princípio de liberação de íons de hidroxila, né? Como você coloca ele num veículo mais viscoso ou até deixando ele um pouquinho mais aquoso, vai ser altamente difundido dentro do canal radicular. E também a gente tem utilizado ele como opção, e praticamente essa opção dentro dos casos resistentes, refratários ao tratamento convencional, né? Qual é o protocolo para esses casos? Poxa, deixei hidroxicálcio, não funcionou. Sempre, cada sessão eu vou reavaliar se a minha odontometria está certa, né? Se eu preciso preparar um pouco mais o canal radicular, né? Às vezes eu posso, que nem eu prefiro utilizar o hipoclorito em torno de 1,5%, né? Algumas situações eu posso aumentar isso para 2,5% e só, não precisa aumentar mais, tá? Vamos seguir esse protocolo aí de 6 passos, né? A gente sempre esperando que se resolva antes desse 6º passo. A gente faz tratamento convencional, põe hidroxicálcio. Olha, o paciente continua com fístula, uma coisa que a gente pode fazer é curetar a fístula, irriga com clorexidina, dá uma suturinha na fístula e aguarda. Às vezes a fístula cria um epitélio próprio, então ela não tem condições de ser fechada se não for removido esse epitélio, né? Então, não, mas continua com edema, continua com exudato, tudo bem. Segunda sessão, reavalia o caso e faz tudo de maneira convencional, medica com hidroxicálcio e aguarda. Marca dali uma semana, clorexidina. Se ele continua com os mesmos quadros, né, uma ou outra coisa aí, ou coisas associadas, deixa a clorexidina 5 minutos dentro do canal radicular. Deixa ali 5 minutos, você vai preparar o hidroxicálcio, vai pegar o hidroxicálcio, tudo, aspira, seca com cone de papel, põe hidroxicálcio de novo. Então tem 3 sessões que eu estou insistindo com o hidroxicálcio, porque eu sei que ele é o melhor. Não deu certo? Pode ser que seja uma cândida que está causando isso, ou fungo, né? Ou outro fungo. Então deixa uma sessão só com PRP, pode ser interessante. Não está dando certo aí? Na outra semana entra com CFC,
que é essa medicação à base de antibiótico que a gente colocou, e já associa com isso uma medicação sistêmica. Nossa preferência é amoxicilina e metronidazol. Né? Dá isso daí por uma semana. Então, amoxicilina, ou você usa de 8 em 8 horas, 500 miligramas, ou você usa a BD, que é 875 miligramas a cada 12 horas, uma semana. Mais metronidazol, Flagyl. Né? A gente tem encontrado só o de 250 miligramas, tudo bem. Flagyl dá de 12 em 12 horas também, ali por 5 dias. Então vamos ver o que vai acontecer aí. Tem muitos pacientes que são um pouco sensíveis a essa associação de medicação, começa a ter algumas cólicas estomacais, intestinais, problemas intestinais. Então aí você pede para parar com o Flagyl nesse momento. Se nada disso está dando certo, muito provavelmente você está identificando um caso que tem biofilme apical, que só vai ser removido cirurgicamente. Então aí a indicação é isso, você deve falar para o paciente, eu estou evitando chegar no processo cirúrgico. Né? E muitas vezes o paciente fala, por que não faz a cirurgia logo de cara? Também tem isso, né? Porque sempre o processo cirúrgico, ele diminui a tua chance de sucesso. Né? E também você tem levanta retalho, pode haver um comprometimento estético, então saiba bem ali onde você está mexendo. Né? E evidentemente que tudo isso pode ser melhorado. A gente fala, não vou falar que o laser é uma medicação, mas ele principalmente a terapia fotodinâmica, ela pode ser utilizada dentro do canal radicular também para melhorar o processo de desinfecção. Ela não substitui hipoclorito e hidroxicálcio. Tá? Mas pode ser um adicional em algumas situações para controlar esse processo infeccioso, e a gente tem vários trabalhos aí, várias pessoas falando disso, e evidentemente que a gente ainda vai falar disso dentro do curso para vocês. E praticamente, né, a gente esgota essa discussão sobre medicação intracanal, que ela tem que ser muito mais avaliada em função se você vai fazer inserção única ou não, se você tem um caso contaminado, qualquer extensão de tudo isso. Eu consigo identificar quais os micro-organismos pelos sinais clínicos, né, sintomatologia e tudo mais, até consegue. E aí você sabe quando você vai ter que utilizar mais ou menos a medicação dentro do canal radicular. Então ficamos por aqui e logo voltamos para discutir um pouquinho de medicação sistêmica. Grande abraço para vocês.